E a todas, os amigos presentes aqui no Auditório Maria Dolores, do Centro Espírita Caridade e Fé. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo, através da Web Rádio Ismael. Um olá para você que acompanha esse vídeo através do YouTube. O tema de hoje é um tema bastante falado e muito comum no meio espírita e nos meios espiritualistas. O desprendimento dos bens terrenos. Todos nós aqui já ouvimos falar pelo menos um pouquinho desse tema. É uma das coisas que mais nos pedem quando a gente começa a se envolver e a se identificar com as doutrinas espiritualistas. Aquelas que compreendem a vida espiritual acontecendo de forma simultânea com a vida material. E que essa vida espiritual é a verdadeira vida do espírito de cada um de nós. Que a matéria é apenas uma face da nossa existência. E que para conseguirmos alcançar a evolução, nós precisamos nos desprender dos bens terrenos. Nós precisamos nos desprender das coisas materiais. Então é um tema bastante batido, falado, comentado, discutido. E isso torna a nossa missão um pouco difícil. Falar sobre o que muita gente fala, do que vocês já conhecem, pelo menos um pouquinho. Então, eu me socorri do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que trata de não se pode servir a Deus e a Mamon. Allan Kardec reúne uma série de instruções dos Espíritos, que é a parte final do capítulo, e uma das últimas instruções dos Espíritos é justamente o desprendimento dos bens terrenos. Uma mensagem transmitida por Lacordaire. E que nós vamos trazer alguns pontos, os mais importantes, projetando no telão, para refletirmos acerca da instrução, da orientação, do auxílio que o nosso irmão espiritual, Lacordaire, trouxe e que Allan Kardec resolveu registrar em um Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Lacordaire, logo no início, no segundo parágrafo, que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Lacordaire traz essa informação logo de cara. Um cartão de visita para aquele que já conhece um pouco da doutrina espírita e da doutrina cristã. Já de início, ele nos apresenta ou descortina para nós, torna claro aquilo que nos inquieta, a nossa dificuldade de evoluir. E ele afirma que o maior obstáculo para o nosso adiantamento moral e espiritual é o apego aos bens terrenos. Diz ele que pelo desejo de possuir esses bens terrenos, nós destruímos o sentimento do amor, voltando o amor para as coisas materiais. Quando nós focamos o nosso sentimento do amor para os bens materiais, segundo Lacordaire, e nós podemos verificar isso em nossas vidas facilmente, nós estamos destruindo o sentimento do amor. Nós estamos lançando o amor a algo que não merece o nosso amor. Diz ainda Lacordaire
nos pede para sermos sinceros a alguns questionamentos. Primeiro deles, a riqueza dá uma felicidade pura? Quando vossos cofres estão cheios, quando o bolso está cheio, a conta bancária tem vários dígitos, um monte de zero à direita. Não há sempre um vazio no coração? Quais de nós não estamos ou já estivemos em situações semelhantes a essa? Providos de riqueza, cofres cheios, carteira cheia, bolsa cheia, mas o coração vazio, causando uma enorme turbulência mental, emocional, inquietações na nossa psique, por não entendermos o que falta. Se tudo que é disponível de material está ao nosso alcance. Se o que é de mais precioso na vida terrena, para o senso comum, o vil metal, temos de sobra. O que falta na nossa intimidade, no nosso coração? No fundo da cesta de flores não há sempre um réptil escondido? Quem trabalha com jardinagem, com plantas, sabe que em qualquer planta, a flor mais bela, lá no fundo do vaso, podem conter répteis, insetos. A nossa vida pode parecer florida, pode estar estampado no nosso Instagram, Facebook, WhatsApp, o nosso sorriso, fazendo selfie na praia, no shopping, mostrando, ostentando a marca das nossas roupas, dos nossos eletrônicos. As aparências externas estão maravilhosas, como um lindo buquê de rosas. Mas o que há no fundo do vaso? Qual o substrato dessa beleza aparente? São reflexões que tocam fundo na nossa alma quando estamos envolvidos nesses questionamentos em busca da evolução moral. Quando estamos em busca da tranquilidade e da aquisição dos bens terrenos. Deus considera justo o esforço daquele homem que, de forma constante e honrosa, através do trabalho digno, adquire os bens terrenos. Deus considera justa a satisfação do homem de alcançar seus objetivos na vida material, de conquistar a casa própria, de conquistar um conforto para o lar e para a sua família. Deus não condena a aquisição de bens terrenos. Porém, existe outro sentimento envolvido na vida das criaturas, que é o apego aos bens terrenos. O que é diferente? A satisfação de conquistar, através do trabalho digno, do trabalho honroso, aquilo que necessitamos para a nossa vida material. Deus considera justo, afirma Lacordaire na sua instrução. Mas o apego não é visto com bons olhos por Deus. Há uma diferença abismal
entre essas duas coisas. Aquele que se satisfaz por ter alcançado uma glória, um objetivo, rejubila-se no esforço próprio. Vencer muitas vezes a si mesmo, dificuldades externas e internas para alcançar metas, objetivos em sua vida material. Mas aquele que se apega aos bens conquistados pode sofrer muito, porque direciona toda a sua energia a um objeto, a um bem material. São sentimentos diferentes e que há no meio dos dois uma prática que pode auxiliar as criaturas que conseguem ter a satisfação de alcançar os bens terrenos, mas podem se envolver no sentimento do apego, que é a caridade. Há sempre uma coisa que nós não devemos esquecer nunca, segundo Lacordaire. Tudo o que vem de Deus retorna a Deus. E tudo que está ao nosso redor, inclusive nós, somos criação de Deus. Tudo. O homem apenas modificou, transformou aquilo que Deus criou um dia. O homem não criou nada, transformou, melhorou. Trabalhou em cima do que já existia para facilitar a sua vida material. Tudo vem de Deus. Tudo é do Pai, como diz a canção. E tudo retorna a Ele. Não há o dizer que na natureza nada se perde, tudo se transforma, e se transforma de maneira tal para voltar a Deus. Nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso corpo. A morte nos liberta do corpo físico, como de todos os bens materiais. Não conseguimos levar nada de material que possuímos, que adquirimos. Tudo fica, tudo passa. Só conseguiremos levar aquilo que registramos na nossa intimidade, a nossa ascensão moral, os nossos valores, nossas virtudes, o amor, a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência. Estes atributos se agregam em nós, ser espiritual que somos. Nenhuma dessas qualidades fazem parte do nosso corpo físico. Nós podemos adquirir músculos mais definidos. Nós podemos modificar a cor do nosso cabelo. Nós podemos fazer cirurgias plásticas para diminuir a barriga, para levantar o bumbum. Tudo isso é exterior, que com a chegada da morte fica na terra e se transforma em uma matéria diferenciada para subsidiar novas criaturas que vão encarnar, para subsidiar o nascimento dos vegetais, que servem de alimento para os animais, que servem de alimento para nós seres humanos. Tudo se transforma. Nós somos depositários e não proprietários. Não nos enganemos. Nada do que dizemos ter, na verdade, é nosso. Está conosco transitoriamente, temporariamente, para que desses recursos possamos fazer bom uso no trabalho do aprimoramento moral e espiritual do ser que somos.
E entre depositário e proprietário há uma diferença. O proprietário é aquele que é o dono. O depositário apenas tem a posse, tem o direito de usar, permanecer consigo por um certo tempo, mas não lhe pertence. Tudo é de Deus. Temos apenas emprestado o que de material está conosco. E Deus nos emprestou. Se nos emprestou, devemos restituir. E Ele nos empresta sob uma condição: de que o supérfluo, pelo menos o supérfluo, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Tudo o que nós recebemos por empréstimo do nosso Pai Celestial, devemos, pelo menos, pegar o que é supérfluo em nossas vidas materiais e reverter este supérfluo em favor daqueles que não têm o necessário. Olha que profundo isso, olha que missão está designada para nós. E nós fazemos isso? Muitas vezes, nós, além de nos satisfazermos com o que é supérfluo, nos apegamos a ele. E não conseguimos nos desprender de alguns luxos, de alguns caprichos que nós elegemos como essenciais, mas, na verdade, são supérfluos para muitos que não têm nem o necessário. Continua Lacordaire fazendo outros questionamentos interessantes que nós devemos fazer a nós mesmos diariamente. Já pensastes que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que Ele vos emprestou? Já pensou? Se hoje chega o dia de nós acertarmos as contas com Deus e dizer: Deus, de todas as condições que você me proporcionaste, os recursos da vida material, sejam eles abastados ou não, deles fiz transformações em minha vida e na vida dos outros. Ou simplesmente calar, silenciar e reconhecer que falhamos como depositários dos bens divinos. Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra para serdes os seus inteligentes distribuidores? Olha a forma que Lacordaire se refere a nós, possuidores de bens terrenos, detentores de bens materiais. Somos ministros da caridade na terra. Somos distribuidores dessa riqueza de que dispomos. E ainda diz: esqueceis? No plano material, nós temos a consciência de que tudo é de Deus. Mas há um sentimento inerente à criatura humana encarnada que turva essa nossa consciência de que tudo vem de Deus, que é o orgulho. O orgulho que nos faz achar que aquilo que adquirimos é conquista nossa e aquilo que é meu ninguém tasca. Mas ele ainda faz outros questionamentos. Que sois, portanto, quando usais em vosso próprio proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Neste trabalho, nesse ministério
da caridade, de distribuidores de riquezas e de recursos materiais, quando nós utilizamos em nosso benefício aquilo que, na verdade, deveria ser distribuído da melhor forma possível a quem mais necessita do que nós. Pelo menos o nosso supérfluo, pelo menos. Nos faz depositários infiéis. Nos faz devedores na hora de prestar contas de nossa administração com Deus. Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres. Obrigação. Não é faculdade. É dever nosso, obrigação. Sermos caridosos. Sermos ministros da caridade. Distribuir as riquezas de Deus a quem delas necessitam. A morte certa, para todos nós, implacável, rasga o véu sob o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que nesse momento se apresenta diante de vós com a autoridade de juiz. Diz isso Lacordaire porque num trecho anterior a esta sua pergunta, desta sua afirmação, ele compara com o caso da nossa vida cotidiana. Quando um amigo nosso nos empresta alguma coisa, nós nos esforçamos para devolver da mesma forma que recebemos, ou até devolver melhor. Quando a gente toma algum dinheiro emprestado, geralmente a gente se esforça para devolver da mesma forma que nós recebemos, no mesmo valor. E às vezes até damos algum dinheiro a mais para gratificar o tempo que o nosso amigo nos emprestou o dinheiro. E quando se trata dos bens terrenos concedidos, emprestados por Deus, a gente não faz de forma semelhante. A gente se esquece de devolver para Deus e se apega com todas as forças da nossa alma. Nós não queremos entregar, nós não queremos devolver. Só que o fenômeno morte, do qual ninguém escapa, compulsoriamente faz a gente devolver, porque a gente não consegue levar para onde nós vamos. E nos faz ir à corte para dizer perante o juiz, o nosso próprio amigo, qual foi a nossa utilização do empréstimo. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, achando que tudo é nosso, que não temos que devolver. Colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza. E de generosidade, o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Porque nós somos mestres na arte de reverter a situação em nosso benefício, de tentar mudar as circunstâncias da coisa para nos favorecer. E as nossas condutas egoístas, de querer reter os bens conosco, sob a nossa administração, o nosso usufruto, a gente chama de previdência. A gente chama de economia. Tenho que guardar para o futuro dos meus filhos. Tenho que guardar para que minha família esteja resguardada. E acumula
muito dinheiro nas contas bancárias, debaixo dos colchões, dentro dos cofres, enquanto tem pessoas passando fome. Enquanto há provimentos suficientes para manter a sua prole, com condições de ainda doar e sobrar, mas não faz. E chama esse ato egoísta, movido por aquele apego aos bens terrenos, de economia e de previdência. E ainda invoca o ditado popular que o seguro morreu de velho. E ainda chamamos de generosidade o que não passa de esbanjamento. Quando se tem muito, nós falseamos de generosidade o esbanjamento. Muita gente tem tanto dinheiro que promove festas regadas a bebida e comida farta, que as pessoas estragam muita coisa e as pessoas se intitulam generosas. Mas, na verdade, está esbanjando, está fazendo má utilização dos bens terrenos, sendo um mau administrador dos recursos que Deus colocou em suas mãos. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto ao apego à riqueza, o orgulho. E Lacordaire diz que, na sua opinião, a bondade de Deus não influi em nada na sua riqueza. Na opinião do homem orgulhoso, do homem apegado aos bens terrenos, esse que diz que conquistou tudo com o esforço do seu trabalho, suor do seu rosto, não considera em nada que Deus fez parte desse processo, que Deus influiu na sua riqueza, que o mérito cabe somente a Ele. O seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e toda a sua capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Tem muita gente de uma inteligência magnífica, mas que não são gratos a Deus por terem habilidades especiais, aptidões diferenciadas da maioria, e conseguem, às vezes, com uma ideia, angariar milhões. E não conseguem compreender que, às vezes, nesse insight, nessa ideia, nessa luz que se fez na sua cabeça, que ele pôde desenvolver e pôde vender, patentear, foi uma concessão, uma influência divina para que ele pudesse angariar bens terrenos, para que ele pudesse promover aquela distribuição de riqueza. Não simplesmente para ser o milionário, para ser o homem rico, o rico da matéria. E fecha as portas para Deus em sua vida. E esquece-se de que Deus pode chamá-lo. Ele, que é o proprietário real de nossas vidas, corpóreas, carnais, pode nos chamar. Nós podemos desencarnar daqui a pouco. Não se preocupe, ninguém vai desencarnar. Eu não vou dar passe hoje. Mas ele pode determinar, chegou a sua hora, aquela hora. E todo o império de riqueza fica aí. Você não leva nada.
finaliza Lacordaire: eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. Posso resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejais aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Na verdade, a riqueza constitui-se também um ônus, um fardo, difícil de ser carregado. Porque nós tendemos a nos acomodar no apego aos bens terrenos. E geralmente os ricos não conseguem perceber a sua função no equilíbrio planetário de distribuição das riquezas, de promover a paz, de promover o bem. Se sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação de vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Ficam as reflexões de Lacordaire, contidas no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon para as nossas vidas. Nós que vivemos num mundo que nos impulsiona para Mamon, para a aquisição dos bens terrenos, para o gozo daquilo que esses bens podem nos proporcionar. Nós devemos servir a Deus, que nos diz que esses bens terrenos são instrumentos, recursos de promoção da paz, de promoção do equilíbrio, de reforma íntima, modificação do nosso egoísmo em benevolência, em caridade, de conseguir fazer esses bens terrenos renderem não para nós somente, mas para toda a coletividade, para toda uma sociedade. Essas reflexões contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, propostas por espíritos superiores, que nos trazem instruções, nos dão receita, nos mostram o caminho de como nós devemos seguir. Porque já estiveram encarnados como nós, já aprenderam estas lições, já conseguiram vencer estes obstáculos que nos dificultam a evolução espiritual e moral. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Evangelho de Jesus. Precisamos beber dessa fonte e vivenciar o ensinamento de Jesus. Vivenciar aquilo que está registrado nos Evangelhos. Não pode ser letra morta. Cristo disse, como Samuel ressaltou, que é o caminho, a verdade e a vida. E estes conhecimentos que não ficam registrados na nossa conta bancária, não ficam registrados em cartório, em nenhum cadastro do plano material. Esses ensinamentos, esses conhecimentos são registrados no íntimo da nossa alma. É algo que ninguém consegue nos tirar. E essa informação é libertadora.
nos liberta do sofrimento, daqueles que ainda não conseguem enxergar que em os recursos sendo parcos, diminutos, poucos, não é real motivo para as nossas dores, que devem ser combatidas. O que na verdade nos faz sofrer não é a falta de bens materiais, mas é a falta do amor, a falta da benevolência, a falta da humildade, a falta do sentimento de fraternidade, é a falta do braço, da mão amiga. Isso é que nos faz sofrer. É isso que precisa ser trabalhado em nós, as virtudes que o Mestre nos ensinou. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra que está ao nosso alcance, à nossa disposição, às vezes até gratuitamente. A Casa Espírita tem exemplares do Evangelho para serem distribuídos gratuitamente. Na internet você pode baixar de graça. Se você não sabe ler, tem CDs com áudio do Evangelho segundo o Espiritismo. O conhecimento, a verdade está à nossa disposição. Usa, adquire quem a busca. E vamos refletir diariamente se as nossas condutas e principalmente se aquilo que nos move está referenciado em Deus ou em Mamon. Que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar a sempre seguir o caminho de Deus, sabendo bem utilizar os bens terrenos à nossa disposição, para que nós possamos ser agentes promotores de paz, de bem e do amor. Que assim seja.